Você esteja bem e em paz. Te convido à leitura de Isaías capítulo 1, verso 5. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. O profeta Isaías aqui, ele tratando com a nação, ele está abordando a questão do pecado da nação. E eu quero fazer um paralelo a isso, comparando o pecado original, os efeitos do pecado original no ser humano e a ação de Deus, a ação de Cristo em corrigir o efeito nocivo do pecado no ser humano, em alguns aspectos apenas, tá? O primeiro que eu quero analisar com você é que o pecado original, ele perverteu o intelecto. O ser humano, ele ficou como era a terra, em Gênesis 1, 2. Quando Deus estava criando, a palavra diz que a terra estava dessa maneira, Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Após o pecado original, toda a descendência de Adão e Eva já nasceu corrompida pelo pecado. E a palavra de Deus em João 1, capítulo 1, fala que Deus, Jesus, é a luz do mundo, a luz dos homens, a luz do mundo. Mas os homens rejeitaram essa luz, porque preferiram as trevas. O homem, sob a influência do pecado original, ele é vazio e sem forma. Não existe forma de santidade nele. Não existe nele o espírito santificador que o deforma. E ele vive em abismos, de abismo em abismo, mergulhado em trevas. Então o pecado original, ele é vazio, sem forma. Ele deixa o homem vazio, sem forma, mergulhado em trevas, de abismo em abismo. O intelecto do homem foi pervertido pelo pecado original. Nós vemos aqui mesmo em Isaías capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isso é uma realidade. Tem pessoas que ao mal chamam bem e o que é bom chamam mal. Essas pessoas estão com seu intelecto pervertido por causa do pecado, estão em sofismas, acreditando que o erro é certo. E quando diz aqui, o versículo diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Aos que chamam ao mal, chamam bem. As pessoas estão perdidas, trocando os valores. Acham que o mal é coisa boa. Aborto, eles acham que é bom. Existem pessoas comemorando em seus países quando esses países decretam leis que legitimam o aborto. Essas pessoas comemoram como a euforia de um time que é campeão. Elas saem na rua comemorando o mal e falam que isso é bom. Mas a palavra de Deus diz, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. As pessoas negam os 10 mandamentos, um código moral bom. Elas falam que isso é mal. Os preceitos, os mandamentos de Deus, de santidade, de pacificação, de mansidão, elas falam que é mal. Aqui ainda a palavra diz que fazem da escuridade luz. Algumas pessoas vivem nas suas escuridades e dizem que é luz. Elas querem transformar a sua cegueira em direção. Querem dizer que suas crenças, elas são mais notáveis do que as coisas de Deus, que é o nosso Criador. Outras pessoas fazem da luz escuridade.
Tem pessoas que querem fazer a luz, que é Cristo, a luz dos homens, a luz do mundo, querem transformar em trevas. Dizem que Jesus não é Deus, não é o Deus encarnado. Dizem que Jesus é um socialista. Dizem que Jesus não é o Deus encarnado. Jesus é uma espécie de um hippie que pregava paz e amor. Dizem que Jesus não é o Deus encarnado, mas que Jesus é um espírito evoluído, como foi outros seres, outras pessoas talvez. E essas pessoas querem trazer trevas, escuridade ao que é luz. E ainda o versículo diz que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, pegam o evangelho e querem transformar Jesus apenas num docinho, num Jesus bonzinho. Não o Jesus que disse, não pense que eu vim trazer paz, mas vim trazer espada. Jesus veio trazer espada para separar o homem do seu próprio pecado. E esse remédio é amargo. Jesus, ele não é o doce que muitos falam. Ele tem que ser amargo muitas vezes, porque o remédio que cura, muitas vezes não é doce, é amargo. Jesus é benigno. Ele não existe nada de maldade nele. Mas, às vezes, as suas medidas são duras e são amargas. Então, as pessoas confundem todas as coisas porque um dos efeitos do pecado original é perverter o intelecto dessas pessoas. E elas acreditam que o errado está certo. Elas param de observar os mandamentos de Deus na Escritura para seguirem sua própria opinião e fazer o que elas mesmas acham que é certo. Elas mesmas agora é que estão decidindo o que é certo e o que é errado. Isso porque seu intelecto está pervertido pelo pecado original. Mas existe a solução em Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A correção para a perversão que o pecado originou no nosso intelecto é ter a mente de Cristo, ou seja, conhecer a sã doutrina e deixarmos a sã doutrina habitar o nosso pensamento. Além de perverter o intelecto, o pecado original, ele corrompeu o coração e tornou o coração enganoso. Tem uma passagem bastante conhecida aqui em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Jeremias 17, 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha a ênfase, desesperadamente corrupto. Quem o conheceria? Ou quem o conhecerá? Então o coração do homem também está corrompido. A exemplo do intelecto que está pervertido por causa do pecado original, o seu coração é corrompido. E o homem deseja as coisas torpes. Coisas que na mente, no intelecto pervertido dele, o intelecto pervertido dele aprova as escolhas do coração corrupto dele. Então muitos pensam, se eu trocar de mulher eu serei mais feliz, se eu trocar de marido eu vou ser feliz, ou se eu viver de acordo com esses outros padrões eu vou ser bem sucedido com esses outros valores, ou troca até mesmo questões morais principais, como o perdão. Eu escolho não perdoar ninguém, eu sou assim mesmo, eu vou viver assim mesmo, e vivo segundo o meu coração me orienta. Mas o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Esse foi o efeito, um dos efeitos do pecado original. Mas Deus também entra com providência, a exemplo da providência que Deus tomou para corrigir o efeito do pecado original de perverter o intelecto do homem. Ele também toma uma providência para corrigir o problema do coração do homem ser enganoso e desesperadamente corrupto. Ele dá uma palavra a Ezequiel, capítulo 36, verso 26, e diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra,
e vos darei um coração de carne. Um coração humano onde seja possível amar o próximo. Um coração humano onde seja possível adorar, reconhecer e adorar o seu Criador. Reconhecer que ele foi criado. Tirar este coração desesperadamente corrupto e enganoso e colocar um coração novo e um espírito novo, para que o homem possa viver em novidade de vida, sem a perversão do intelecto e sem os enganos que o próprio coração causa. O terceiro grande causa, a terceira grande causa do pecado original no homem é a corrupção da vontade do homem. Como o homem teve o intelecto pervertido pelo pecado original, como ele teve o coração corrompido e enganoso, ele também tem a corrupção, ele sofreu também a corrupção da vontade. O homem não se importa em trair Deus. Se ele tiver algum tipo de benefício, ele trai Deus. Ele abandona o Deus das Escrituras. Ele vive de ilusões. Em Eclesiastes, capítulo 9, verso 3, Salomão diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Então, Salomão está dizendo aqui que a vontade do homem ela foi corrompida. E o homem vive de devaneios, desvarios, de verdadeiras loucuras. O homem que vive segundo a sua própria vontade, segundo a vontade da carne, segundo a vontade dos pensamentos, ele comete verdadeiros desvarios. Só que ele não percebe que ele está rumando ao caminho dos mortos. E no final da vida, só restará Cristo. Ou a pessoa estará em Cristo ou estará fora dele. E aí padecerá o sofrimento eterno. As pessoas, quando têm a sua vontade corrompida, elas querem apenas a sua própria satisfação e aquilo que lhe dá algum benefício. Jeremias, ele viu isso de perto, quando ele viu pessoas que queriam seguir sua própria vontade, adorando falsos deuses. Olha só, Jeremias capítulo 44, verso 15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Por que essas pessoas disseram que não obedeceriam? Porque elas alegavam que quando elas faziam libações e acendiam incenso à rainha do céu, a vida delas era boa e próspera e tranquila. Não havia espada sobre elas e não faltava o pão. Então essas pessoas, elas não estavam preocupadas em servir a Deus. A vontade delas não era de adorar e seguir o seu Criador. A vontade delas era de ter um benefício, não importa qual seja a fonte desse benefício. Se for falsos deuses, falsa religião, a falsa adoração que traga algum tipo de benefício, essas pessoas seguiriam e não queriam ouvir a verdade que Jeremias estava falando para elas, que se elas continuassem assim, viria uma nação com braço forte e levaria todo mundo para o cativeiro, que foi o que aconteceu com a Babilônia. A Babilônia chegou, invadiu ali Jerusalém e levou todo o povo cativo. Eles não deram crédito à pregação de Jeremias, mesmo reconhecendo que vinha do Senhor. Olha lá, quanto à palavra que nos anunciaste, verso 16, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos. Então eles reconheciam que aquela palavra era em nome do Senhor, mas decidiram não obedecer porque a vontade deles estava corrompida. Eles queriam os benefícios. Quando a vontade do homem abandona a vontade de Deus, que é a vontade superior, o homem então ele começa a ter a corrupção do bem na sua vontade.
Sua vontade está corrompida e ele deseja o que é mal. Jesus, ele mostrou como fazer a vontade do Pai. João capítulo 6, versos 38 e 39. A partir dessa obediência de Jesus em fazer a vontade do Pai e não a sua própria, é que nós podemos também fazer a vontade de Deus e não a nossa, e sermos salvos. João capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus, ele diz que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas ele veio fazer a vontade do Pai. E nos ensina então com isso, que foi através dessa obediência e não fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade do Pai, que ele conquistou a salvação para nós. O pecado original, ele corrompeu a vontade do homem. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, diz que nós devemos renovar a nossa mente. E a partir daí, experimentar, a partir dessa renovação de mente, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus só podemos experimentar com a mente renovada em Cristo. Porque se estamos expostos à nossa própria vontade, que foi corrompida pelo pecado original, nós não alcançaremos esse estágio de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por fim, além de corromper o pecado original, além de corromper o intelecto do homem, corromper o coração, corromper a vontade do homem, o pecado original também ele corrompeu os afetos, corrompeu a afetividade do homem. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 4, nós encontramos aqui uma descrição das corrupções dos últimos dias. E fala dos homens, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O pecado original, ele afetou, ele corrompeu tanto a afetividade do homem, que ele se tornou mais amigo dos próprios prazeres do que amigo de Deus. E eu digo mais, o pecado original, ele corrompeu tanto a afetividade do homem, que o homem ele é muito mais ele é muito mais amigo dos seus próprios prazeres do que amigo da sua esposa ou amigo do seu marido. Ele é muito mais amigo dos seus próprios prazeres, muitas vezes, do que amigo dos seus filhos. Existem relatos aí de mulheres que deixam filhos pequenos sozinhos em casa à noite, trancados, para ela ir numa danceteria, num baile, ou tomar cerveja com alguém. Então nós vemos aqui que a afetividade do ser humano também foi corrompida pelo pecado original. Mas também nisso, Jesus entra com solução. O Evangelho de João, capítulo 15, versos 15 e 16. Evangelho de João, capítulo 15, versos 15 e 16. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. É óbvio que, em primeiro plano, Jesus está falando aqui com os 12. Jesus está falando com seus apóstolos. Mas é evidente que o capítulo 15 de João se refere a todos nós também. Todos nós devemos observar o capítulo 15 de João.
E o que Jesus fala que fez ao homem aqui se refere a nós também. E ele diz aqui: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Então Jesus, ele reata a afetividade, ele corrige a afetividade, nos demonstrando um sentimento de amor, que é a amizade. A amizade sincera e pura, ela é também uma manifestação de amor. E nós vemos aqui que Jesus, então, ele nos diz isso: vos chamo amigo, porque um amigo sabe o que o outro vai fazer. E Jesus, ele tem nos revelado o que Deus o revelou, o que Deus, os atributos, vontade, futuro de Deus futuro nas Escrituras. Então tudo que Deus vai fazer, ele já revelou a cada um de nós, está revelado nas Escrituras. Então nós vemos aqui que o pecado original, ele corrompeu e perverteu o intelecto. Mas Jesus, ele nos dá a opção de termos a mente de Cristo, estudando a sua Escritura, porque as Escrituras testificam de Deus. Ele corrompeu o coração, mas Deus, a cada um que se converte, se submete a Ele, Ele troca esse coração duro e corrompido e coloca um coração voltado a amar a Deus e ao próximo. Ele corrompeu a vontade, mas nós vemos aqui que Jesus, ele nos proporcionou o poder corrigir a corrupção da vontade, porque ele próprio veio fazer a vontade do Pai. E o apóstolo Paulo nos diz que pela renovação da nossa mente, nós podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim corrigiremos a corrupção da nossa vontade. Não seguiremos a nossa vontade, mas seguiremos a vontade do Pai, que é perfeita, agradável e boa. E finalmente, o pecado original, ele corrompeu os afetos. Mas Jesus, ele nos mostra aqui que é possível também a correção, porque ele próprio estende a nós o amor da amizade pura, o afeto, o carinho de termos um amigo. Nós podemos também corrigir os defeitos da nossa afetividade, dando valor ao que tem valor, amando a Deus mais do que os nossos próprios prazeres, amando o nosso cônjuge mais do que os nossos prazeres, amando os nossos filhos mais do que amar o nosso próprio prazer, amar a Deus e ao próximo mais do que amar a nós mesmos. É mentirosa a ideia que nós devemos amar a nós mesmos mais do que amar os outros. Nós devemos ser diferentes. Você quer ser diferente daquele homem que vive sob os efeitos, escravizado sobre o efeito do pecado original? Você quer ser diferente? Aceite as 4 correções que nós apresentamos aqui e que Jesus faz. E certamente ele vai nos estender a destra. Como nós vimos no começo, a mente está doente, a cabeça está doente e o coração enfermo. Mas Jesus veio desfazer todas as ações do mal sobre a vida daqueles que se submetem a Ele. Que você possa aceitar essas correções, entender que o pecado original afetou você também, afetou toda a humanidade, trazendo algumas corrupções ao nosso intelecto, coração, vontade e aos nossos afetos. Aceitemos a correção e possamos caminhar de glória em glória na presença do nosso Deus. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida.